Vou falar nessa noite sobre não sejamos mais fortes que o Senhor. Não sejamos mais fortes que o Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22. Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui diante da Sua presença. Antes de tudo, eu quero abençoar essa casa. Amém? Eles que abriram tão prontamente as portas para que nós estivéssemos aqui. O nosso querido aqui, Rodrigo, representa a casa. E eu quero que nós erguemos as nossas mãos sobre esse lugar para abençoá-los. Amém, meus queridos? Pai amado, Pai querido, nós agradecemos porque há pessoas que têm o coração aberto no Teu reino e que elas permitem que nós estejamos aqui nessa noite. É por isso, Senhor, como abriu as portas para nós assim, nós, como servos Teus, queremos abençoar esta casa, abençoar este lugar, abençoar os pastores que aqui estão. Queremos declarar próspero esse ministério. Queremos Te pedir, Pai, que o Senhor alargue as estacas dele, que o benefício que estão causando a nós redunde na vida deles em 100 vezes mais. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um aplauso ao Senhor Jesus. Amém, Pai. Declaramos o reino do Espírito nesse lugar. E declaramos, ó Pai, que os céus desse lugar agora, eles estão para a operação do Teu reino. Declaramos que nesse lugar agora se instala uma escada, a mesma que vemos no monte, que está aqui do lado. E essa escada que tem os anjos de Deus que sobem e descem por ela, possam adentrar em todo este lugar agora. E os anjos de Deus, que estão nesse portal aberto aqui neste lugar que nós abrimos em nome de Jesus, eles vão tocar cada vida aqui na medida que houver necessidade. Eles vão tocar a cada um que entrou aqui. Aqueles que precisam ser curados serão curados. Aqueles que precisam de uma palavra ou uma resposta, receberá essa palavra, essa resposta. Nós declaramos que o Teu reino é neste lugar. Nós declaramos, ó Pai, que principados e potestades que atuam nessa região de Alphaville e região, eles estão todos agora amanetados, amordaçados, impedidos de agir. Que aqui só flua o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 22, nós vamos ver um comportamento de Deus, e que Deus ele tem ciúme de nós. Aqui nesse versículo diz: ou provocaremos zelos. Essa palavra zelos no original é também a palavra ciúme. Provocaremos ciúme no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Deus quer que nós pensemos nessa noite, nesta frase. Deus ele é ciumento, Ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme da nossa adoração. Ele quer um povo de propriedade exclusiva dele. Ele quer um povo santo, separado, tão somente para Ele. O Senhor Deus, quando cria os céus, a terra e tudo que existe, Ele santifica o sétimo dia. Ele santifica o sétimo dia, que significa separou para o seu uso exclusivo. Ele não só separa para o seu uso exclusivo um dia, como Ele separa para o seu uso exclusivo um jardim, um Éden, a partir do qual Ele governaria a terra. Ele também separa dentro desse jardim, a sublimidade da sua criação, um homem e uma mulher, para exercerem aquilo que Ele queria que exercesse, o domínio que Ele queria que exercesse. Então somente o homem precisaria nesse jardim estar debaixo da direção desse Deus, o qual visitava esse homem todos os dias, na viração do dia. Todos os dias Deus o visitava. Deus tinha comunhão com Ele. Deus sempre quis ter comunhão conosco, Deus. E se tem uma coisa que eu e você não podemos perder na nossa vida, é a comunhão com o nosso Deus. É estar presente, estar perto dEle. Só que nesse jardim entra uma outra entidade. Entra alguém que quis ocupar um lugar que não pertencia a Ele. E Ele vai vender esse mesmo lugar para Adão e Eva. E esse mesmo lugar que Ele vai vender é subir ao lugar mais alto que tivesse no céu e sentar no trono de Deus. É o que Ele vai vender. E infelizmente Adão e Eva eles cedem a essa tentação. E eles passam a ser levados, conduzidos por um outro Deus. Que no caso, o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, que saiu de toda a glória. E desde então existe uma batalha em prol ou em direção à sua adoração. O que o diabo quer, queridos, ele quer o lugar de Deus, ele quer receber a adoração de Deus. E ele faz isso através de muitas formas, mas principalmente das entidades
que ele cria. E essas entidades que ele cria se tornam ídolos em nossos corações. Se tornam coisas que nós queremos, que nós desejamos, que nós cobiçamos. Nós não somos tentados por qualquer coisa, mas pela nossa própria cobiça, quando essa nos atrai e seduz. Cada um de nós aqui tem um detalhe, tem outro detalhe, tem uma cobiça, tem outra cobiça. E cabe ao homem, ele fala para Caim isso, cabe a você, Caim, governar os seus próprios instintos, governar os seus próprios desejos. Cabe a você, Caim, dominar sobre eles. Cabe a você, Caim, segurar os seus desejos, você segurar a sua cobiça. O problema, querido, que eu vejo na igreja de hoje em dia, é uma igreja negacionista, no sentido de negar os seus problemas. As pessoas não gostam de tratar problemas, elas não gostam de tratar situações, elas muitas vezes vivem uma máscara, infelizmente vivem uma máscara. Esses dias eu vi um pastor de um ministério que eu admiro muito. Não vou falar que ministério é esse, mas eu admiro o ministério, a pessoa que fundou. O problema não foi com a pessoa que fundou, foi com um dos líderes, inclusive o líder que estava sendo preparado para assumir a liderança dessa igreja. Essa igreja não é brasileira, então aí abre muito leque. E esse líder, ele teve uma situação de pecado, e nessa igreja aconteceu uma situação de abuso, que é muito feio, muito terrível. E esse líder tinha que tomar partido entre as ovelhas, ou entre as pessoas a pessoa que foi ofendida, ou o ministério que estava se defendendo diante das pessoas que tinham sido ofendidas. Então ele decide sair de cena, sair do ministério. E vai a público, e comenta dos seus próprios pecados, dos seus erros, e comenta das situações da igreja e por que tomou tal decisão. Eu estou te dizendo tudo isso para quê, meu querido e minha querida? Para dizer que hoje existem poucos homens que têm essa coragem em frente às câmeras e dizer, foi aqui que eu errei. É nesse ponto que eu preciso acertar. É aqui que eu não deveria ter caminhado. Esse caminho que eu escolhi foi um caminho ruim. É muito difícil. Sabe por quê, queridos? Porque todos, e muitas vezes os ministros carregam ídolos em seus corações. E essa imagem que eles fazem de si mesmos e tudo mais, ela é tão grande, que não permite que ele vá a público e diga, olha, foi aqui que nós vacilamos, foi aqui que eu errei. Eu não estou fazendo nenhuma apologia, eu estou falando da palavra que Deus me deu para pregar nessa noite. Entenda bem o que eu estou falando. É que como eu vi esse cenário essa semana, esse cenário me chamou muita atenção. O Renato me manda uma coisa aqui também, que ele também estava pensando, eu falei, filho, é por aí que a coisa está acontecendo, só ele vai entender o que eu estou falando. É nesse caminho, é nessa direção. Então Deus, queridos, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. E Deus vai tratar com os ídolos do nosso coração mais cedo ou mais tarde. Repita, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Vai tratar, queridos. E eu espero, queridos, que quando Deus vier tratar com ídolos em nossos corações, nós estejamos prontos a responder rapidamente ao Senhor. Eu quero começar falando de um homem chamado Jacó, que todos aqui conhecem. Todos conhecem a história de Jacó. Todos sabem quem foi Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 35. Jacó foi aquele que... Jacó foi aquele que, você conhece muito bem a história, que enganou o seu irmão, usurpou o lugar do seu irmão para receber o direito de primogenitura. Ele foi lá, se vestiu de Esaú, fez lá um pelo no corpo, fez lá uma série de coisas para roubar a primogenitura, a qual aquele irmão dele já nem dava muito valor mesmo. Esaú nunca deu valor para a primogenitura e já tinha vendido a ele por um prato de comida. Sabe, queridos, as pessoas não têm valorizado o que é uma primogenitura, o que é você ser herdeiro de algo, o que é que você ter algo no reino do Espírito, as heranças que você possui, as promessas que você tem. Muitas pessoas, queridos, não estão atentos a isso, não dão valor a isso. Jacó pelo menos dava valor à bênção que estava sobre a vida do pai dele, as promessas que estavam sobre a vida do pai dele, ele valorizava isso, e foi negociar isso com o próprio irmão. É isso que Jacó fez, só que fez da forma errada, fez na força do seu braço, fez da sua forma, do seu jeito, arrancou aquilo que já seria dele, porque Deus já tinha profetizado no ventre de sua mãe Rebeca, de que o mais velho serviria o mais novo.
Já era propósito de Deus. Aliás, um dia eu vou pregar sobre isso. Deus nunca me permitiu pregar sobre isso. Mas é a unção do segundo. Jesus é o segundo Adão. Glória a Deus. Deus trabalha com o segundo. Ele é o Deus de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus que trabalha sempre na unção do segundo filho. Ele não trabalhou com Esaú, trabalhou com Jacó, o segundo filho. A unção veio se manifestar com o segundo, porque o primeiro falhou. E muitos primeiros filhos, muitos primogênitos, têm falhado com o seu compromisso no reino. Jacó vai, você conhece a história, ele foge, e então vai lá para a terra de Labão. E ele na terra de Labão para conhecer sua mulher, para ganhar a sua esposa lá naquela terra. E quando ele chega lá, ele é enganado como enganou. Por 3 vezes ele é enganado. Ele é enganado porque acha que está casando com Raquel, ele pega Lia. Ele é enganado porque ele depois trabalha mais 7 anos com Raquel, depois mais 7 anos e não tinha nada, ia sair de lá com as mãos abanando. Assim como ele enganou, assim como ele semeou o engano, ele está colhendo o engano. Mas quando ele sai dessa terra de Labão, antes de abrir no Gênesis 35, nós vamos ver o que acontece aqui no Gênesis 31, no versículo 19. 19 não? Não, 29 mesmo. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel, a esposa tão amada de Jacó, furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Versículo 22, Raquel furta os ídolos do lar. Ídolos do lar eram os terafins. Os terafins eram os ídolos que traziam para eles proteção, traziam para eles na cabeça deles, das nações, dos povos, porque era um povo idólatra. Trazia proteção, trazia herança. As pessoas da família que tinham aqueles ídolos, elas herdariam o que os seus pais tinham. Então ela pode ter roubado, Raquel pode ter roubado os ídolos para falar assim, lá na frente, quando meu pai morrer, então esses ídolos vão provar que estava comigo a herança, então eu vou lá e vou retomar. Ou simplesmente ter roubado, que é o que eu acredito, porque ela era idólatra no seu coração, porque ela amava esses ídolos, porque ela achava que esses ídolos é que iam protegê-la, porque ela nunca deixou no seu coração ser trabalhado, porque ela seguia os caminhos errados do seu pai Labão. Essa era Raquel. No versículo 22, no terceiro dia Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Versículo 24, de noite, porém, veio Deus para Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem e nem mal. No versículo de número 30, e agora que partiste de vez, Labão falando com Jacó, porque tem saudades da casa do teu pai, porque me furtaste os meus deuses. Ele está achando que Jacó furtou os deuses deles, os ídolos do lar. Respondeu Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força suas filhas. Versículo 32, não viva aquele, Jacó vai dizer, não viva aquele, com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e quem está comigo, e leva-o contigo. Agora olha a frase, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Jacó não sabia o que estava acontecendo e que Raquel era uma idólatra no seu coração, e que ela amava deuses estranhos, e que Raquel não arrancava os deuses estranhos do seu pai do seu coração. Essa era Raquel. Raquel se prostituía com os ídolos dos seus pais. Não teve uma conduta adequada. Você não vê Lia fazendo a mesma coisa, você não vê Lia buscando a mesma coisa. No versículo de número 34, ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os puseram na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres mentirosa. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e altercou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? O que eu quero dizer, queridos, é que quando você tem ídolos no seu coração, o inferno vai vir perseguir você, vai vir atrás de você. Ele vai vir cobrar você. Labão representa aquele que tem os ídolos, e ele está atrás de Jacó
e de Raquel por causa dos ídolos que estavam nos seus corações. O inferno vai vir cobrar. Ele vai vir cobrar mais cedo ou mais tarde, queridos. Quando nós não resolvemos coisas com o nosso Deus, o nosso coração, o nosso íntimo. Mais cedo ou mais tarde Deus vai tratar com essas questões dentro de nós. E então, queridos, no capítulo de número 34, acontece uma situação muito dura, muito difícil. No capítulo 34, uma das filhas de Lia, chamada Diná, uma das filhas de Jacó, é abusada por um homem de Siquém. Ela é abusada por um homem de Siquém. E os filhos de Jacó ficam alarmados, ficam chateados. Afinal de contas, sua irmã tinha sido estuprada. Mas o menino que a estuprou gostava dela e queria ela como esposa. É isso que ele queria. E ele pede para casar com ela, porque ele se afeiçoou dela, embora tenha cometido um ato muito, muito terrível. Os filhos de Jacó, Simeão e Levi, filho 2 e filho 3 da genealogia ali, os que seriam herdeiros da sucessão depois de Rúben, Simeão e Levi, os dois armam um plano. Vamos falar para esses homens, se eles querem então ter pacto de nos casar com a nossa irmã, e porque nos desonraram, então eles vão ter que se circuncidar como nós os circuncidamos. E eles fazem isso com astúcia, porque estão fazendo com esse povo uma aliança. E se você faz uma aliança com alguém, queridos, você precisa honrar essa aliança com esse alguém. Só que lá no terceiro dia, quando as dores, eles conheciam muito bem isso, quando as dores são mais fortes, eles covardemente, os dois, entram no arraial dessa tribo, e eles matam todos os homens, inclusive o que pegou sua irmã Diná. Parece uma coisa assim, eles estão defendendo a honra da irmã. A gente podia pensar nisso, ele está defendendo a honra da irmã. Ele poderia ter defendido até a honra da irmã, todavia não fazendo um pacto com o povo, enganando e iludindo esse povo. Então Jacó entende o que está acontecendo no reino do Espírito, porque vocês acabam de romper uma aliança. Vocês acabam, filhos, de transgredir de forma muito, muito terrível aquilo que vocês combinaram. Então no versículo 30 do capítulo de Gênesis 34, ele diz: então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa, pela quebra do pacto, pela quebra da aliança, e porque vocês foram loucos, filhos, nós vamos ser destruídos nesse lugar, nessa terra, porque os povos ao redor vão nos pegar. Então aqui, a partir desse ponto, começa a mensagem dessa noite. Em Gênesis 35, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Vai lá para o lugar onde você me encontrou, Jacó. Lembra-te lá daquele lugar onde tudo começou entre eu e você. Vai lá para aquele lugar do início. Deus, às vezes, queridos, quando as coisas estão erradas à nossa volta, Ele vai querer fazer com que nós lembremos, levantemos memorial dos lugares aonde Ele nos apareceu, dos lugares aonde Ele nos tocou com o seu primeiro amor, dos lugares aonde Ele nos cativou, dos lugares aonde nós, às vezes, nos esquecemos, de onde tudo começou, daquele lugar onde Ele te arrancou das trevas e te trouxe para a luz, daquele lugar na minha vida em meio de acidente, onde eu quase morri. Quando Deus me arrancou do mundo e me trouxe para a casa dele, eu nunca posso me esquecer desse lugar. Eu nunca posso me esquecer que nesse lugar não tinha nada, não era nada. Então Deus está falando para Jacó, para você seguir adiante na sua terra de conquistas, eu preciso que daqui em diante, Jacó, você se lembre de onde tudo começou. Eu preciso, Jacó, que você lembre que num lugar eu impactei a sua vida poderosamente. Eu quero que você, filho, já traga a sua memória aonde foi o lugar onde Deus impactou a sua vida primeiramente. Glória a Deus. Qual é esse lugar na sua vida? Já houve esse lugar na sua vida? Já houve um lugar onde Deus te impactou no meio do caminho? Então disse Jacó à sua família, quando ele se recorda desse lugar,
onde ele já estava sendo perseguido pelo seu irmão pelos erros cometidos. Ele se lembra e ele diz Jacó a sua família, a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Primeira coisa que diz Jacó: lança fora os ídolos que vocês trouxeram até aqui, porque para seguir daqui adiante, e para poder entrar onde Deus está planejando que nós entremos, nós vamos ter que tratar com tudo aquilo que está no nosso coração e que nós não tratamos ainda. Está comigo? Está me ouvindo aqui? Todos nós aqui nessa noite precisamos tratar com algo dentro de nós que nós não tratamos direito até agora. Algo que você passou a mão, algo que você falou: não é, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer isso depois, ou algo que você luta, mas nunca venceu. O que o Senhor está falando para nós aqui é que antes de eu seguir adiante, e para que não haja fúria do inimigo, eu preciso entender exatamente o que ficou no passado, aonde foi que eu errei, o que é que ídolo que eu não tratei, que situação na minha vida que eu estou trazendo comigo até agora. Levantemos e subamos a Betel, no lugar, Betel significa casa de Deus. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros. Eles traziam ainda deuses estranhos. Para mim isso é muito curioso. Jacó já tinha tido encontro com Deus, Jacó já tinha ido no seu Peniel, já tinha lutado com o anjo do Senhor, ele já tinha vencido, já tinha sido tocado na coxa. Eles viam o toque de Deus, que Deus mudou a caminhada de Jacó. Diante dos olhos deles, eles viram o que Deus fez na vida de Jacó, que Jacó já tinha se encontrado com seu irmão, ele já tinha restaurado as coisas erradas que ele tinha feito, mas ainda não estava bom, ele precisava acertar mais. Então ele vai chamar a atenção deles, e então eles deram a Jacó os seus deuses. Eu acho curioso que eles já tinham deuses estranhos, eles ainda carregavam ídolos do lar com eles. E tendo eles partido, depois que resolveram, e Jacó coloca os ídolos debaixo do carvalhal, tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. O que eu quero dizer, queridos, é que ele tinha receio de que esses demônios viessem atrás dele, como Labão já tinha vindo, porque eles cometeram um erro muito grave na terra onde estavam. Mas quando eles se arrependem e arrancam os ídolos dos seus corações, eles despojam-se desses ídolos. O que acontece no instante seguinte? Os inimigos ao seu redor começam a morrer de medo deles. Está comigo aí? Está me entendendo? Porque para a próxima fase Deus espera que nós tratemos com tudo que não está bem tratado dentro do nosso coração. Estão comigo aí? Amém. Vocês estão tristes? Glória a Deus. Aleluia. Assim já chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, que significa ao Deus da casa de Deus, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Ele está tendo que fugir de novo, mas agora ele entende algo: eu preciso fazer um pacto profundo com esse Deus que eu deixei, e que meus filhos deixaram, e que a minha família deixou, e pior, a minha esposa, que eu tanto amo, deixou. A minha esposa. O maior inimigo desse homem era a sua própria esposa, era Raquel. Vindo Jacó a Padã, versículo 1, porque você não viu que Raquel tenha se arrependido dos ídolos que ela levou? Você não vê Raquel jogando fora os seus ídolos, você vê ela escondendo os seus ídolos. Sabe, queridos, às vezes vem a revista do céu, a batida do céu, a blitz do céu, e nós não entendemos o que está acontecendo, e nós deixamos a coisa passar, não entramos pelo caminho certo, não tratamos, não lidamos com a coisa. Então disse-lhe, no versículo 11, Deus lhe apareceu de novo no 9, e no versículo 11: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-te. Ser poderoso, uma nação e multidão de nações serão de que Deus está renovando a aliança à medida que Jacó está arrancando os ídolos. A terra que dei a Abraão e a Isaac e dar-te-ei a ti, depois de ti a tua descendência. Eu estou renovando todos os pactos. E ao lugar onde Deus, versículo 15, lhe falara, Jacó lhe chamou Betel, ele volta para Betel, ele volta para o início de tudo. Versículo 16, é aqui que eu quero chegar. Partindo de Betel e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso.
Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, que significa filho da aflição. Mas seu pai lhe chamou Benjamim, que significa filho da felicidade. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Raquel morre, porque um dia Deus vem tratar com os ídolos do coração dela, só que ela nunca tinha tratado com os ídolos do coração dela. Ela carregava ídolos até aqui, e Jacó tinha pronunciado: se alguém trouxe um ídolo de lá aqui, esse alguém deve morrer. Pela própria boca de Jacó, morre Raquel. A gente pode pensar que isso tudo é uma história difícil e terrível, e de fato é, do Antigo Testamento. Mas em Romanos capítulo 11, no Novo Testamento, nós vamos ver o que Deus diz sobre nós, e o que Ele diz sobre o povo dele de Israel. O que Ele diz, o motivo pelo qual o povo de Israel ficou cego no caminho. Romanos capítulo de número 11, nos primeiros versículos. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o teu povo? Paulo está perguntando se Deus rejeitou a nação de Israel, o povo de Israel. De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Quero dizer para você, queridos, que ainda que Deus trate com uma nação, com um povo, Ele sempre tem o remanescente dele. Eu posso ouvir um amém? Deus não vai tratar todo mundo da mesma maneira, porque Deus sempre teve os seus fiéis em todas as épocas, em todos os tempos. Foi Deus que sempre guardou o seu remanescente em todos os sentidos. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Primeiro, não existe um profeta que seja guardado sozinho, não tem ninguém que seja melhor do que ninguém. O problema de Elias foi ter ele achado que ele era o único profeta em Israel, que todos os outros não eram profetas em Israel. Que ele disse, porém, a resposta divina: eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de um ídolo, diante de Baal, diante de um Deus que diz que vai trazer fertilidade, diante de um Deus que diz que vai trazer colheita, diante de um Deus que diz que vai trazer riquezas. Nos foram todos os meus filhos que se dobraram diante de Baal. Eu tive 7.000 homens que eu guardei para não se prostrarem diante de Baal, que não deixaram a idolatria adentrar dentro do seu coração. Vocês estão comigo aí, filhos? Sejamos 7.000 que não se dobram diante de Baal. É interessante que no Apocalipse vai vir um terremoto que vai matar 7.000. Mas Deus está levantando 7.000 que vão se levantar desse terremoto do céu. Glória a Deus. Deus vai ter 7.000 profetas também nos últimos dias, que vão estar guardados por Ele. Ele diz: assim também, agora no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos, como está escrito: olha o que a idolatria faz com o povo. Deus lhes deu esse espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Um povo que se entrega aos ídolos do seu coração. Esse povo fica cego, surdo e mudo espiritualmente. E o pior é que quem faz isso com esse povo, meu querido, minha querida, é o próprio Deus. E diz Davi: torne-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. É o próprio Deus que os entrega às suas paixões, aos seus erros, ao fato de ele nunca ter tratado com aquilo, ao fato de ele não ter temor de Deus. Eu vejo tanta gente hoje sem temor de Deus, queridos. Mas eu declaro que você aqui não, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Há um povo hoje muito sem temor. E Deus diz no versículo 10: escureçam os seus olhos, para que não vejam. Sabe, amados, às vezes a gente vê, mas não vê. Ouve, mas não ouve. Percebe, mas não percebe. É muito louco isso. E sabe por que nós não vemos?
Porque já existe algum ídolo dentro do nosso coração que não permita que nós vejamos. E o pior é que Deus está escondendo da gente o rosto dele. O pior é quando Deus está escondendo a revelação de nós, queridos. É quando nós já não vemos por causa da dureza do nosso coração, porque esses ídolos já habitaram dentro de nós, e Deus vai ter que responder de acordo com aquilo que eu desejo no meu coração. Que triste é ver isso, queridos, nos dias de hoje. Eu tenho muita tristeza de ver isso. Pessoas que carregam ídolos dentro dos seus corações, ídolos do lar, como tinha Raquel. Ídolos do lar significam os ídolos da minha casa, significam os ídolos dos costumes antigos. E aí Paulo no versículo 11 ainda diz: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? Ele vai começar a falar que não foi bem isso. Mas ele diz no versículo 22: considerai, pois, a bondade, não antes, aqui, versículo 19, ele está dizendo que Deus, ele rejeitou os ramos naturais do povo de Israel. E no versículo 19 ele diz: alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Eu e você fomos enxertados porque um dia a nação de Israel rejeitou a Deus. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Eu e você só podemos ficar firmes por uma coisa chamada fé. Está comigo aí? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3 e 4 que eles caíram no deserto por causa da sua incredulidade. Porque eles olhavam os outros deuses, porque eles olhavam para trás do seu Egito, olhavam para trás do mundo, olhavam para trás da comida que comiam, olhavam para trás daquela escravidão que eles viviam, porque a escravidão nunca saiu de dentro deles. Queridos, Deus está falando para nós essa noite, para nós lidarmos com tudo aquilo que está dentro de nós. E que para nós avançarmos os próximos passos fundamentais da nossa vida, como Jacó teve que parar, olhar para trás e lembrar de onde tudo começou. Nessa noite Deus está falando para nós aqui, todos vocês comecem a se lembrar de onde tudo começou. Porque Ele vai dizer aqui, se Ele não rejeitou o seu povo, a quem Ele amou, a quem Ele elegeu, tão pouco Ele vai segurar a nossa mão. Se Ele rejeitou os ramos naturais, Ele rejeitaria os ramos que foram enxertados, significa eu e você. Ele diz no versículo 23, não, versículo 22, considerando, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, o povo de Israel, Deus foi severo, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também serás cortado. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Amém. Porque no versículo 30, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedida, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Que lindo isso, Deus. Por isso que Paulo vai dizer uma outra coisa agora. Ele vai dizer: Deus tem ciúme do seu povo. E aqui tem um versículo que eu não li ele, mas fala que Deus levantaria um povo, eu e você, para pôr o povo dele em ciúme, porque abandonaram ele, porque foram idólatras e porque serviram a outros deuses. Você está comigo? Está me entendendo aqui? Deus vai levar o seu povo ao ciúme. Você é o provocador do ciúme. Quando você prega a palavra e o povo de Israel vê que Deus está te usando, o povo de Israel vai falar assim: puxa, como é que esse gentio, como é que um homem indouto como Pedro, como João, como esses homens que não tiveram cultura, como eles nos ensinam a falar das coisas do céu? Você está entendendo isso aqui? Pior ainda quando é um gentio ensinando um judeu, porque Pedro ainda assim era judeu, era indouto, era pescador, não conhecia nada. Mas imagina quando eu e você, que nem árvore éramos, que nem direito de estar na casa de Deus tínhamos, agora Deus cega eles por causa da sua idolatria e abre os nossos olhos pela misericórdia. Então ele fala: mas se eles não permanecerem na incredulidade, eu sou poderoso para levantá-los de novo. Posso ouvir um amém? Para que haja equilíbrio. Aleluia. Porque Deus é justo. Então ele passa a falar a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus,
ou insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a eles, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, eu quero que você abra lá. Hebreus capítulo de número 10. Ele diz, na graça, debaixo da graça, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Se depois de eu ter sido livre, eu escolher viver no pecado deliberadamente, ou manter os meus ídolos no coração, então ele fala, já não resta mais o que fazer por mim, a não ser o juízo de Deus. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, como fez o povo de Israel. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se na lei, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, morria, quanto mais na graça, quem ultrajou o sangue da aliança. É muito mais sério para nós do que era para eles, queridos. Eu estou querendo te trazer essa seriedade. Em Romanos capítulo 1, ele diz o que a idolatria traz. Como Deus entrega o povo que se deixa vencer pela idolatria. Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, ou seja, idolatria, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí vai uma lista, até chegar em homossexualismo, até chegar em coisas terríveis. Ele vai continuar, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ele vai, tudo é difícil, são textos difíceis, mas eu quero dizer para você nessa noite é que a idolatria, queridos, leva o homem a um estado de descontrole total, e quem entrega esse homem a um estado de descontrole total é o próprio Deus, porque ele não lidou com os ídolos do seu coração. Ezequiel capítulo 14 tem uma coisa aqui que ela é muito forte com relação aos ídolos do coração. Ezequiel capítulo de número 14, quero que você entenda isso profundamente dentro de você hoje. Então vieram ter comigo alguns anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, propenso para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel, qualquer homem da casa de Deus, qualquer homem da igreja, que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta,
Eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver dado preço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbio, e o eliminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei tal profeta, estenderei a mão contra ele, e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos, o profeta e o povo, levarão iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta. Que forte isso. Deus responde de acordo com os ídolos do nosso coração. Pastor, eu estou entendendo a sua mensagem, eu estou chegando no final dela, fica comigo aí. Mas então me fala dos dias de hoje. Que ídolos são esses? Eu não tenho ídolo na minha casa, eu não tenho ídolo do lar, eu não adoro imagem. Que raio, pastor, de mensagem é essa? Que ídolo é esse que você estava falando aí nessa noite? Eu vou te dar 2 exemplos só, e agora você vai poder extrapolar em cima desses 2 exemplos. O primeiro exemplo encontra-se em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Repita comigo: o que me falta ainda? O que me falta ainda? Às vezes, queridos, eu e você, nós estamos lidando com um monte de coisa na nossa vida, mas as mais importantes nós não lidamos. Aquilo que afeta, aquilo que realmente cativa o meu coração, aquilo que eu cobiço de fato, eu nunca lidei com aquilo. E o jovem rico faz a pergunta que todos nós devemos fazer nessa noite: o que me falta ainda? O Espírito Santo nos pergunta nessa noite: o que é que te falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, porque ele observava muitos mandamentos. Mas quando Deus fala do principal mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E quando Deus diz para ele que esse que você está servindo hoje é o seu Deus, que é Mamon, que é a riqueza, ele não foi capaz de abrir. Ele tinha um ídolo muito forte dentro do seu coração, um ídolo que ele nunca lidou. Ele teve a oportunidade da vida dele de andar com o Senhor Jesus, que todo mundo aqui, se tivesse a chance de voltar na história e ser escolhido como 12, quem é que gostaria de ser escolhido como um dos 12 de Jesus? Ele pode se escolher hoje. Mas você está disposto hoje a deixar tudo por amor a Ele, de verdade, de fato? Você está disposto hoje a lidar com os ídolos? Você está disposto hoje a tratar com aquele negocinho que ficou aí dentro que você nunca tratou? Você está disposto de avançar com Deus, deixando para trás coisas que até hoje você não conseguiu? Essa é a disposição que Deus nos pede hoje. Ele não estava disposto. Jesus disse: quão dificilmente uma pessoa que se apoia nesse tipo de riqueza, ou nas finanças. Hoje, querido, nós somos bombardeados por pessoas que falam que a gente tem que ser rico, milionário. Nós somos bombardeados pelo evangelho do coaching, pelo evangelho da prosperidade. Nós somos bombardeados porque Jesus sofreu, eu preciso sofrer. Somos bombardeados de todos os lados. Mas será que é isso que Deus espera de mim e de você? Eu quero dizer uma coisa para você, queridos: é tudo individual. O plano de Deus é individual. Cada um de nós sabe onde pega. Cada um de nós sabe onde afeta. O que te afeta, meu querido? Eu sei o que me afeta. E eu sei que foi a área mais difícil que eu tive que vencer. E eu falava para Deus: Senhor, enquanto eu não lidar com isso, não me levante no teu reino. Eu não quero que seja levantado. Mas eu tenho visto muitos profetas que ouvem e veem e não entendem. Ouvem e veem e não entendem. Sabe por quê, queridos?
porque estão comprometidos com seus ídolos. Por isso Deus vem aqui hoje, nessa noite, falar conosco que somos profetas, para dizer: se você não lidar com seus ídolos, vai chegar um tempo que Deus vai ter que entregar a gente para lidar com isso. Raquel chegou no final da vida dela e teve que morrer para entender o que estava acontecendo. Há muito profeta morrendo hoje, queridos. Tem gente que eu ouço falar assim: eu não sei como é que eu fui cair nisso, pastor. Eu não sei como é que eu fui errar nessa área. Esse aqui não é nem meu fraco. Eu já vi pastor cair que não caiu no fraco nele, querido. Como é que aconteceu isso? Sabe o que aconteceu antes? Idolatria. Aconteceu antes uma idolatria do seu eu, a idolatria das coisas que gosta. Há uma idolatria também que está em João capítulo de número 9. Agora está ficando mais claro para você a mensagem, não é? Glória a Deus. É. Agora começou a pegar, né? Aleluia. João capítulo 9. O cara que era cego de nascença, quem pecou foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus manda ele lavar lá no tanque e ele volta vendo. Então começa a interrogar ele: como é que você veio? Como aconteceu? Mas no versículo 18 diz que não acreditavam os judeus que ele fora cego, que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como pois vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. O que ele abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram os seus pais, porque tinha um ídolo no coração. Disseram os seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Pelas cadeiras da sinagoga, pela posição de poder, pelo agrado dos homens, pela aceitação daqueles que eles achavam e julgavam importante, se tornaram cegos. Quando o seu filho começou a ver. Queridos, imagine uma coisa: você tem um filho cego, que nasceu cego, e o Senhor Jesus cura seu filho. Você vai sair daqui pulando, dando glória a Deus, ou você vai ficar preso numa cadeira de uma sinagoga? Vocês estão entendendo o que cativa o homem? Os pais deles nunca lidaram com esse ídolo no coração. E Jesus vai falar no final: os fariseus que também não enxergavam, porque Jesus fez muitos milagres. Ele fala: eu vim para que os que veem se tornem cegos, e os cegos vejam. Eu quero declarar nessa noite, queridos, que Deus está abrindo olhos aqui e ouvidos aqui. Mas antes, e também a terceira coisa, a mais importante delas, o entendimento. Aleluia. Porque não adianta ver, eu vi e não entender. Não adianta ser cego. Se para você poder entender e lidar com isso, antes de todas as outras coisas, você precisa lidar com o que é ídolo dentro de você. Senão você, mesmo vendo, se torna alguém cego. Então lide primeiro com aquilo que está dentro do seu coração, seja poder, seja posição, seja dinheiro, seja o que for, queridos. Eu vou encerrar a mensagem dessa noite. Antes de encerrar ela, note uma coisa, não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 3, versículo 2, eu vou encerrar já, tá? Foi rápido hoje de novo de flecha, eu estou de flecha agora, me segura, né? Em Mateus 3,2 ele diz, João Batista que está preparando a entrada de Jesus. Ele diz uma frase: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pedro, no seu primeiro discurso, quando o Espírito Santo veio, e eles falam: o que nós faremos agora, porque nós somos pecadores? Pedro diz: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Ou seja, a porta de entrada no reino é o arrependimento. Agora, a porta de permanência no reino, queridos, continua sendo a mesma: arrependimento. Se a raiz não é santa, se você não entra pela porta certa, você se torna hoje em dia um crente vulnerável e fraco. É isso que nos tornamos quando não entramos no Evangelho pela porta certa, que é a porta do arrependimento, que é a porta do temor de Deus. Queridos, eu quero declarar sobre vocês, jovens, que nessa noite venha sobre vocês e sobre cada um de nós aqui o espírito do temor do Senhor. Aleluia. Porque eu sou santo, sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém.
capítulo de número 6. 1 Coríntios 6. Antes de entrar no último versículo aqui. Último capítulo. 1 Coríntios capítulo 6. Versículos de número 9. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, está vendo a idolatria aqui? Nem adúlteros, nem efeminados, nem o ativo nem o passivo, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, que amam o dinheiro, nem bêbados, nem aqueles que falam mal um do outro, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O reino de Deus, queridos, se constitui de um reino de arrependimento. Posso ouvir um amém? Amém. E se nós andarmos dessa forma todos os dias da nossa vida, não tomando a nossa cruz todos os dias, tampouco nós podemos participar do mundo. Porque tem muitas pessoas querendo ser levadas para o inferno, porque tem coisas que elas nunca lidaram nas suas vidas. Vocês estão comigo aqui? Amém. Não importa qual o seu título espiritual. O que importa é como você lida com os seus pecados. É aí que importa. Em Apocalipse, capítulo número 2, é aqui que eu vou encerrar a mensagem dessa noite. Eu, o seu pastor novo The Flash. Apocalipse, capítulo de número 2. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Ele anda no meio dos 7 candeeiros, significa que ele anda no meio das igrejas, porque no capítulo 1 ele diz que o candeeiro é a igreja. Diga: Jesus está andando no meio das igrejas. Jesus está andando no meio das igrejas. E o juízo começa pela casa dele. Pode repetir: o juízo começa pela casa dele. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecerá o ímpio? Sim, o pecador, é o que Pedro diz. Conheço as tuas obras. Deus conhece as nossas obras. Amém. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Você trabalha para mim, você persevera, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, uma igreja de doutrina, uma igreja que conhece a palavra, que prova os falsos profetas, os falsos apóstolos, e os acha mentirosos, e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por isso, Jacó, volta lá em Betel, volta lá onde você viu a escada ligando o céu, volta lá, Jacó, onde você teve uma experiência comigo, volta lá, Jacó, onde você não tinha nada e me entregou tudo que você tinha, que era um azeite que você carregava. Volta lá, Jacó, onde você tinha amor por mim. Volta lá, o servo de Deus, aonde você chorava na minha presença. Volta lá, servo de Deus, aonde você me buscava nos montes. Volta lá, servo de Deus, aonde você ficava nas madrugadas me buscando para falar uma palavra com você. Volta lá, servo de Deus. Eu demorei contra ti que você deixou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Espera aí, querido, você está falando que a igreja caiu. É caída. Caído. Porque deixou o primeiro amor. Tem doutrina, prova falso apóstolo, tem perseverança, faz uma obra linda, mas deixou o amor, deixou a paixão por Jesus. Jesus não é mais a coisa importante para essa igreja. Ela tem tantos afazeres que Jesus já não se tornou mais importante para ela. Tenho, porém, quando a gente quer te abandonar esse primeiro amor, lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te. O arrependimento vem do começo ao fim. Estou te provando aqui que o arrependimento é do primeiro dia ao último dia com o Senhor Jesus. Amém. E volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti, moverei no teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, acabou para você. É isso que Jesus está dizendo. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Quem tem ouvido os outros, ao que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando como ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Porque nessa igreja tem os que estão falhando, estão deixando o primeiro amor, mas tem o vencedor. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Deus trabalha com o vencedor. Não é fácil ser vencedor nos dias que nós vivemos. Na segunda igreja é Esmirna. Essa igreja não é repreendida. Quem já anda comigo já ouviu isso 1 milhão de vezes. A igreja é perseguida por amor. Essa não é perseguida porque o diabo vem atrás dela porque ela é idólatra, mas essa daqui é perseguida porque ama Jesus tanto que está sendo perseguido. O diabo quer matar. Ao anjo da igreja de Pérgamo, no versículo 12,
12, onde está o trono de Satanás, ele tem contra essa igreja. Quando você perde o amor, começa a entrar nessa igreja falsas doutrinas. A de Balaão é o que vende dinheiro, é o que empresta dinheiro, que pede dinheiro para que ele possa profetizar. É a igreja mercenária. Hoje nós temos muitas igrejas mercenárias que tem nela a doutrina de Balaão e a doutrina da prostituição. Depois vem Tiatira, os que têm Jezabel como seu instrumento. Jezabel é a sua mãe, Jezabel é aquela que tem os seus profetas. É a igreja que está sendo prostrada de cama, é a igreja que não tem mais autoridade no reino do Espírito. Ela já é vencida, já se prostituiu com as impurezas dessa meretriz de Jezabel. Ela é prostituta financeira, ela é prostituta espiritual, ela é prostituta sexual. Essa é Tiatira. Depois de que já aconteceu isso, o espírito da apostasia tomou a igreja. Entra a última fase aqui, a penúltima fase, é Sardes. Sardes é a igreja que diz que está viva, mas está morta. Tem aparência de que vive, faz um louvor bonito, faz uma obra bonita, mas ela já está morta, já morreu. Mas Deus tem aqueles aqui que não contaminaram suas vestes. Deus sempre deu remanescente dele. Posso ouvir um amém? Eu declaro que vocês todos aqui são remanescentes. Posso ouvir um glória a Deus? Depois em Filadélfia, que também é pequena, tem uma prova. Deus está livrando ela do meio da tribulação, está levando ela daquilo que vai vir, da ira de Deus que vem sobre todo mundo. E por último tem a Laodiceia. Jesus começa dentro da igreja, mas agora ele está fora da igreja. E por que ele está fora da igreja? Porque essa igreja é mercenária, ela tem um outro Deus, chama-se Mamon. Ela diz estar rica e abastada, mas não vê que é pobre, miserável, cega e nu. É essa que essa igreja é. E Jesus está do lado de fora dessa igreja, batendo na porta, pedindo para entrar. Porque o coração já se fechou para Jesus. Mas eu quero declarar aqui nessa noite, queridos, que nós ouviremos a voz. E se houvesse alguma coisa fechada no nosso coração, hoje se abrirá. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos um instante. Curva a sua cabeça. Coloca a sua vida diante do altar. Conversa com Deus agora. Pergunte a Ele: Senhor, há algo dentro de mim que nessa noite eu preciso tratar? Aponte para mim, Senhor, aonde se é que existe algum ídolo dentro do meu coração. Onde eu tenho sido vulnerável, Senhor. O que é que o Senhor tem tentado lidar comigo e que eu nunca lidei? Essa é a noite de lidar. Senhor, se tem algo que está me cegando por causa de idolatria, Senhor, mostra se há idolatria no meu coração. Eu quero tratar com ela hoje. Em nome de Jesus, enquanto nós louvamos, deixa Deus ministrar você. Vamos lá.